Olá, pessoal. Mais uma aula de física comigo, professora Rosenilda, e o tema da nossa aula hoje é Leis de Newton. Quem foi Isaac Newton? Newton foi o físico, astrônomo, alquimista, filósofo e matemático inglês que, em 1687, publicou a obra Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, onde lançou as bases da mecânica clássica e descreveu o mundo natural por meio da matemática. Nessa obra, Isaac Newton propôs o que conhecemos como as leis de Newton. Bom, os movimentos têm sido o foco da nossa investigação até aqui. Contudo, nós ainda não nos ocupamos com as causas desse movimento. Então, o que é necessário para modificar o movimento de um corpo? O que pode parar um corpo que está em movimento? Então, essa é a parte da física que estuda aí as causas desse movimento, a dinâmica. E elas são fundamentadas e baseadas nas obras de Isaac Newton. Força. Força, ela é aí um conceito bastante primitivo e intuitivo. A ideia de força, ela é adquirida por nós pouco a pouco, sempre que tentamos empurrar, levantar, amassar, puxar ou atirar algum objeto. O conceito de força ele se manifesta pela sensação do esforço muscular na nossa ação de empurrar, de puxar, né? E também pode provocar deformações. Então, temos aí uma lata, né, que quando amassada, ou seja, quando aplicada uma força sobre ela, brusca, ela vai sofrer uma deformação. Assim como, no caso, um soco aí que o personagem está levando, então provoca uma deformação aí no seu rosto. Em resumo, concluímos que a força é um agente físico que pode modificar a forma ou estado de movimento de um corpo. Às vezes ambos, tá? Pode ser classificada como forças de contato ou forças de campo. Força à distância. Olha, vamos entender aí pela figura. Um ímã, ele atrai o clipe de aço aplicando sobre ele uma força à distância por causa do campo magnético produzido pelo ímã. No caso da Terra, ela vai atrair os corpos à sua volta com uma força que está dirigida para o seu centro, que é a força gravitacional. Então, em todos os dois casos, nós temos atuando forças de campo. Temos a força magnética e a força gravitacional, que são forças de campo e atuam à distância. Já as forças de contato, elas resultam da interação entre corpos em contato, ou seja, precisa ter aí o contato entre as suas superfícies desses corpos, né? Se tocam, ok? No exemplo aí nós temos um menino que vai aplicar uma força na bola, mas para isso ele tem um contato direto com ela, ou uma pessoa quando empurra determinado objeto. A força ela é uma grandeza vetorial, certo? Então, ela é um vetor. Por isso, ela tem algumas características. Nós vamos representar força por um F, e esse F aí, ele tem, olha, uma setinha em cima, tá? Que indica que ele é um vetor. E os elementos que caracterizam essa força, quais são eles? A força, ela tem uma direção, ou seja, ela vai ser aplicada na vertical, na horizontal, obliquamente, como é, né, a direção dessa força. E também tem um sentido que vai indicar a orientação dessa direção. É para a esquerda, é para a direita, é para cima, é para baixo. Além disso, nós temos a intensidade, o valor numérico, quantitativo da força que está sendo aplicado, e ele segue aí com a sua unidade, que no sistema internacional, no SI, a unidade de força é Newton, em homenagem a Isaac Newton. Também pode se aplicar, tá? Utilizar o quilograma-força como unidade, porque ele se relaciona com Newton da seguinte forma, que 1 quilograma-força, ele equivale a 9,8 Newton. Então, aproximando-se
né? Nós temos que 1 kg-força equivale a 10 newton. É mais a título de informação para vocês, tá bom? O peso e a massa de um corpo. Bom, conta-se aí que Newton teve sua curiosidade ao observar a queda de uma maçã. Afinal, por que a maçã que se desprende da árvore cai em vez de subir espontaneamente? Que força é essa que é responsável por esse fenômeno, né? Bom, hoje a gente já sabe que trata-se da mesma força com a qual os astros em geral eles se atraem, que é, no caso, a força gravitacional, tá? Quanto maior a massa dos corpos envolvidos, maior vai ser a força de atração. Mas a gente precisa diferenciar massa de peso, tá? Primeiro, massa é uma quantidade de matéria que constitui um corpo. E essa massa, ela não muda, tá? A unidade de medida da massa é o quilograma, um instrumento que se mede, a massa é a balança. Temos aí, como exemplo, uma pessoa que está medindo aí, ó, a sua massa em uma balança. Então, quando você olha aqui o valor, você não está vendo o valor do seu peso, mas da sua massa. E o peso? O que é o peso? O peso ele é uma força com que um corpo é atraído para a superfície de um planeta. E o peso, ele sofre variação. Ele é representado por P e medido por um dinamômetro. Então, diferença, né, entre massa e peso. Massa é quantidade de matéria, peso é força. A massa, ela não muda. A massa de um determinado objeto, ela não sofre alteração. O peso, ele muda. Mas do que depende essa mudança? Depende da aceleração gravitacional em que esse corpo, essa pessoa, este objeto está submetido. Então, uma das coisas que eu quero chamar a atenção de vocês é quando nós vamos a um supermercado e a gente observa que existe a informação peso líquido 1 kg. Bom, isso aqui está equivocado, né? Na verdade, não é o peso, é a massa. Massa 1 kg. A mesma correção nós podemos aplicar aqui nesse outro objeto. Ó, peso líquido 400 gramas. Não é o peso, é a massa. Ué, professora, então como é que eu calcularia o peso? Vamos observar aí, basicamente, supondo que essa pessoa que está aqui na balança, ela tenha uma massa de 50 quilogramas. Para a gente calcular o peso, nós vamos utilizar essa fórmula aqui, ó. Peso igual a M vezes G, sendo que P é o peso que nós vamos calcular, M a massa e G a aceleração gravitacional que está submetida à pessoa. No caso da Terra, ó, aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos lá, vamos aplicar aí uma continha básica. Eu disse que a massa dessa pessoa seria igual a 50 quilogramas. Vamos usar isso como referência. Se eu aplicar nesta fórmula aqui, eu vou ter que P é igual a M vezes o A. Quanto vale o M? O M vale 50. E quanto vale a aceleração? A aceleração local é 10. Então, este peso aqui vai ser igual a 50 vezes 10, nós vamos ter 500 newton. Esse é o peso na Terra de uma pessoa que tem uma massa de 50 quilogramas. Isso quer dizer que se você for para outro planeta, Lua, Júpiter, onde eles têm valores de aceleração diferentes, a sua massa vai continuar a mesma, mas o seu peso, esse vai mudar, ok? Passando para isso, vamos para um conceito de inércia. Importante esse conceito para que a gente entenda
principalmente a condição de um corpo, da primeira lei, tá certo? Olha só, a gente aí tem, quando o ônibus ele é freado repentinamente, a tendência dos passageiros é de prosseguir em movimento. Então, por isso vai ser jogado para frente. Quando um carro arranca em alta velocidade, você é pressionado contra o banco como se desejasse permanecer parado no mesmo lugar. Então, o que vem a ser inércia? A inércia de um corpo, ela se manifesta como uma propriedade, uma tendência natural do corpo de apresentar uma resistência para mudar a sua condição. Ou seja, ele não quer, né? Ele tem resistência para alterar a sua velocidade. Então, no caso da primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, e trata exatamente disso, olha, todo corpo, ele apresenta uma resistência para modificar o seu estado de movimento ou de repouso. É como se fosse uma preguiça natural. Tanto maior for a massa do corpo, maior será a sua inércia. Então, o que é inércia? É uma tendência, uma propriedade da matéria, né? Uma propriedade do corpo de se manter no estado em que ele está, ou seja, ele não quer sofrer variação de velocidade. Quando isso acontece de forma brusca, nós temos aí esses episódios que foram exemplificados para vocês. Então, a primeira lei de Newton, ela diz que toda matéria tende a manter o seu estado de repouso. Se já estava em repouso, vai continuar em repouso. Ou se estava em movimento, a permanecer em movimento, com velocidade constante, ou seja, velocidade inalterada, a menos que forças externas influam mudando esse comportamento. Então, se nenhuma força atuar sobre um corpo, ele permanece na condição, por inércia, na condição em que ele está. Se ele está em movimento, ele permanece em movimento. Se ele está em repouso, permanece em repouso. Esse exemplo aí desse copo aqui, vocês podem inclusive fazer em casa. Tá? Você pega um copo, coloca aí um papel sobre ele e uma moeda. E você puxa bruscamente. Você vai perceber que essa moeda ela não vai acompanhar o movimento do papel. Ele vai fazer o quê? Cair aqui. Por quê? Porque ela está em repouso. A tendência dela é permanecer em repouso. Então, se você bruscamente tenta mudar isso, a tendência dela é cair. Ela vai mostrar que ela quer ficar em repouso. Tá certo? Na segunda figura, da mesma forma. O cavalo, ele bruscamente, ele freia, né? Então, como o rapaz aqui, né, o cavaleiro estava em movimento, a tendência do corpo é continuar em movimento. Então, ele é lançado, né, projetado aí para frente. A segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica. E ele diz que se uma força resultante sobre um corpo for diferente de zero, haverá alteração no estado de movimento de um corpo. Então, o que é essa força resultante? Força resultante são as forças que atuam em um determinado corpo. Nós temos vários tipos de força. Temos, por exemplo, a resistência do ar, né, que é um tipo de força. E quem anda de bicicleta entende muito bem disso daí. Porque você sente aí que quando está contra, né, o vento, você sente uma força te empurrando aí para trás, para você não evoluir com a sua bicicleta, então não evoluir no seu movimento. Então, mas se nenhuma força atua nesse corpo, então nós não vamos ter forças resultantes atuando e não haverá alteração do estado de movimento de um corpo. Porém, se uma força atuar, uma força resultante, aí sim você pode provocar essa mudança. Na figura, nós temos um garotinho com a sua mãe que vão aplicar forças aqui, ó, para tirar esse carro do repouso. Então,
provoca-se uma velocidade, consequentemente uma aceleração nesse corpo. É claro que a força aplicada precisa ser capaz de tirar essa massa do repouso também, né? E aí nós temos o enunciado da segunda lei. Força é igual a massa vezes a aceleração, tá certo? A força aplicada, ela é diretamente proporcional à massa e à aceleração. Nesse caso, gente, a gente observa que as forças elas são necessárias para alterar o estado de repouso e movimento de um corpo, certo? Então, provoca velocidade e, consequentemente, provoca essa variação de velocidade por unidade de tempo que nós chamamos de aceleração. A segunda lei ela é chamada de princípio fundamental da dinâmica e ela estuda os movimentos levando em conta as causas que o determinam. Então, alguns cálculos são projetados por essa lei. Já a terceira lei de Newton, ela, por envolver estudos de interação entre os corpos, é conhecida como o princípio da ação e reação. Nós temos aí, pela terceira lei, para toda força que surge na natureza, que é a força de ação, surgirá uma força de reação, de mesma intensidade, mesma direção, porém sentidos contrários. A terceira lei de Newton, que no exemplo nós temos o martelo, e ele vai aplicar uma força no prego. A força que esse martelo aplica no prego, o prego ele aplica de volta na ponta do martelo aqui. Agora, olha só, são forças. No caso, a força que o martelo aplica no prego é na vertical para baixo. A força que o prego aplica no martelo é na vertical para cima. Mas elas têm a mesma intensidade, têm a mesma direção, porém sentidos contrários. Outros exemplos aí, ó, quando você caminha, né, que seu pé empurra o chão e ele te empurra de volta. Então, nós temos os exemplos da lei da ação e reação sendo aplicada em diferentes e N situações, ok? Para que você fique mais inteirado, né, no assunto, eu deixo umas sugestões de pesquisa e sugiro fortemente que você assista esse vídeo. Muito legal, tem as simulações de cada uma dessas leis. Tenho certeza que você vai gostar. Nos encontramos na próxima aula, tá certo? Com o tema seguinte, seguindo aí esse conteúdo. Um abraço a todos, fiquem com Deus e continuem se cuidando até a próxima aula.